no Espaço Mulher. O tema é linguagem e violência. Violência, este é o tema que o Centro Universitário Senac Lapa Cipião abordará no conjunto de atividades, como exposição de arte, palestra, mesa redonda, contando com a presença de artistas, filósofos, cartunistas e jornalistas. O objetivo é discutir comunicação e linguagem e sua influência para a reflexão sobre as diversas formas de violência. Vamos juntos refletir sobre a violência na sociedade, violência doméstica e violência contra o extermínio de jovens que está demais em nosso país. Espaço Mulher e Lapa Cipião apresentam os cartunistas Laerte e Paulo Caruso e o filósofo Zélio. É com vocês. Em 1994, o Senac fez uma série de eventos cujo tema era comunicação gráfica e violência. E naquele momento houve um ciclo de palestras, uma série de exposições e outros eventos relacionados. E a gente pode contar na época com os profissionais de primeiro time que a gente tinha, que toparam trabalhar com o Senac, trazendo a sua visão sobre comunicação gráfica e violência. Esse evento, ele teve na coordenação o Carvalho, junto comigo, e a curadoria do Zélio Alves Pinto. Então foi um evento assim que foi muito importante para a gente, né, Carvalho? Para o Senac, tenho certeza que o Zélio também tem aquele evento no coração. A gente se deu muito para que a gente pudesse trazer para dentro do Senac esse tema, né, com o qual a gente deve estar sempre olhando de frente, né, a questão da violência que existe na sociedade. E os jornais Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil e Estado de São Paulo. Criou diversos personagens como os Piratas do Tietê e o Vermino. Na década de 80, publicou tiras e histórias em quadrinhos nas revistas Chiclete com Banana, Geraldão, Circo e sua própria revista Piratas do Tietê. Em 91, na Folha, começou a publicar tiras do Piratas do Tietê. Regularmente, o artista lança álbuns com coletâneas de suas tiras, principalmente pela Devir e pela LPM Pocket. Atuou como roteirista para os programas humorísticos TV Pirata, Sai de Baixo e Vida ao Vivo do Fantástico. Também escreveu o programa infantil TV Colosso e o script do longa-metragem Super Colosso, além da peça Piratas. Em 2010, seu último lançamento é o gráfico e folhetim Muchacha, pela Quadrinhos na Companhia, selo de HQ da editora Companhia das Letras, inspirado na cultura da década de 50. Paulo Caruso, paulista e chargista e cartunista brasileiro. Iniciou-se profissionalmente na década de 60 no Diário Popular, colaborando também nos jornais Folha de São Paulo e Movimento. Trabalhou na imprensa em vários jornais e revistas, tais como Pasquim, Veja, Circo, Chiclete com Banana, Isto É, Careta e Senhor. Na revista Isto É, a charge da semana com o título Avenida Brasil, que tratava principalmente de aspectos da política brasileira. Atualmente publica sua charge na revista Época e desenha no programa Roda Viva na TV Cultura. Tem também, que é não menos importante, o trabalho com histórias e quadrinhos, mas também como músico, através da banda Conjunto Nacional, composta por ele, seu irmão Chico Caruso, o Aroeira e o Luiz Fernando Benício. Ali, há 20 anos atrás, aqui já no Senac, eu tive o prazer de ter sido aluno dele na época que eles tinham um debate aqui, ele e o Ziraldo, que para mim foi uma questão assim, constitutiva no que diz respeito à escolha, inclusive, do canal. Eu me lembro que na época que eu entrei no debate, eu fazia administração da Mackenzie. E eu larguei por causa do Zé, né? Então, assim, poderia hoje estar em alguma multinacional, rico, milionário, mas ele e hoje, né? Mas não estaria aqui com pessoas tão incríveis, né? Assim, tão fantásticas, assim, e que são parte da minha cultura visual, da minha existência, porque eu também tive a sorte de ler o Pasquim, de ver o Balão. Meu pai assinava isso quando a gente era moleque, então eu os acompanho como leitor, né, assim, desde a mais tenra idade. E agora tenho a sorte de estar aqui com eles, ou seja,
eu me sinto realizado profissionalmente, né? Então, a minha tarefa aqui vai ser a de aparecer assim, eu vou tomar um preceito de design aqui, que é o seguinte, assim, a boa interface tem que aparecer o menos possível, porque o conteúdo tem que vir à tona, né? Então, haja conteúdo aqui, eu vou ficar muito caladinho, que é mais para que, né, os nossos mestres aqui se coloquem e deem, né, uma pequena aula de história aqui, porque eles, né, eles fazem história. Esses caras estão nas principais páginas, né, de jornal, estão nos principais veículos há 30, 40 anos. Né? Esses caras estão escrevendo a história do Brasil e é uma honra para a gente, né, para mim, né, estar do lado deles. Então, para fazer um pouco do meu papel, né, eu vou jogar uma primeira questão aqui, né, até tendo em vista, né, assim, a média da plateia aqui, que é muito jovem, né, são todos aqui com formação em comunicação, né, para amarrar um pouquinho também com o tema violência. Eu queria, assim, que, assim, a partir já da apresentação, né, que foi feita, vocês contextualizem assim, como foi, né, se vocês estiveram intimamente ligados com o período, né, o começo da carreira de vocês tem uma ligação muito íntima com um período histórico complicado do Brasil, que é a Revolução de 64, o período de ditadura, o golpe, perdão, tem razão. No caso zero é a Revolução 32. Vai começar o livro de perto, não tem geração não. Mas, de qualquer maneira, então, colocar esse período, que é muito importante historicamente, mas que, assim, a moçada aqui presente já não tem tanto isso claramente, porque eu acho que até em termos técnicos, assim, seria interessante o que os leva, o que assim, vocês ali no período, né, assim, na ponta dos cascos, na flor da idade, né, assim, como é que foi, né, a tomada de decisão, como é que foi entrar na carreira, como é que foi lutar por uma carreira gráfica, né? E uma questão também que eu queria colocar que é a seguinte, se a situação de exceção que se vivia na época, ou qualquer tipo de repressão, ela é combustível para que a atividade, né? Assim, na verdade, eu queria saber assim, se a bandeira, se ter uma bandeira é importante, né? E assim, depois de um período em que o Brasil entrou numa estabilidade política, se essa bandeira não existe mais, né? Então, um pouco desse contexto histórico em que vocês se inseriram e também como é que entra essa questão da contraposição a uma situação de pressão, se isso ajudou, se isso foi fundamental. Eu gostaria de começar com o Zé, então, né, que... Bom, já que a dica de 1932, eu vou logo começar na Revolução de 24, um pouquinho antes. Vocês paulistas gostam muito de colecionar essas datas estranhas. Mas, na verdade, a violência, ela está muito mais presente na vida de qualquer profissional da área da comunicação do que em outras atividades. Porque a atividade da comunicação quase sempre se encanta com violência. E os usuários de trabalhos prestados pelas instituições de comunicação também se apaixonam pela violência, porque a violência, de certa forma, ela é apaixonante na medida em que ela é inédita. O que é inédito sempre desperta interesse. Voltando a 1962, na década de 30, virada para os anos 40, surgiu no Brasil um fenômeno de violência que realmente teve grande facilidade de se popularizar entre nós, porque era muito rudimentar. Foi a história em quadrinhos. Inclusive, a história em quadrinhos inicialmente foi muito combatida pela igreja exatamente como agente da violência. Porque o golpe violento ficava acessível a qualquer um. Antes, para você ter a presença da violência na tua vida, você precisava minimamente ser uma pessoa alfabetizada, com capacidade dedutiva, que já é um certo agente neutralizador da influência dessa violência. O gibi escancarou a violência.
Uma igreja ficou muito preocupada com o que ia acontecer com aquilo. Se libera esse tipo de coisa, o que virá depois? O cinema. O cinema foi um agente político, porque ele deu um movimento à violência. A história em quadrinhos ilustrou a violência, descobriu a violência. Agora, o desenho, o cinema, você sentiu o golpe, o sangue que escorreu era teu, e ninguém nunca tinha visto aquilo. É claro que os outros meios de comunicação, a televisão, então, essa também está enrolando agora, então, nesses dias, com esse negócio de luta aí, porque é fascinante. As pessoas se fascinam inclusive, paradoxalmente, é o mesmo princípio do humor, porque rompe com a normalidade, o tal do ineditismo que eu estava falando. O humor tem muito a ver com isso. Quando a sequência é interrompida, quase sempre a reação é humorística. Veja, por exemplo, uma pessoa andando pela rua, ela pica e cai. A primeira reação das pessoas que estão acompanhando não é de correr para ajudar, é de rir, porque é cômico, porque rompeu com a lógica. A violência é exatamente isso. Na hora que o cara tira o coração do outro, me recordo que o Vicente Celestino cantava uma música que ele falava, ele arrancava o coração da amada e levou para a mãezinha, porque a mãe não queria que ele amasse aquela mulher, que ela era má. E aí ele vai lá e arranca o coração da mãezinha, da amada, e leva para a mãe. E no meio do caminho ele trupica, e o coração sai picando na poeira, e ele faz um longo final dramático, no fim, o coração, uma coisa assim. O coração responde: machucou-se, pobre filho meu. Carne tua mãe, o coração, vem buscar-me, que ainda sou teu. É a coisa mais engraçada, eu nunca vi coisa mais engraçada do que esse drama terrível. Um filho que vai buscar o coração da amada, vai entregar a mãezinha, tu pica, aí o coração sai cantando: vem buscar-me, que ainda sou teu. É maravilhoso. A mãe, ao contrário, ele arrancou o coração da mãezinha para levar para a amada. Muito. A coisa pega pesado. Mas, de qualquer maneira, a mídia tem uma participação muito grande nessa questão. A mídia visual, ela, claro, ela de certa forma lidera esse processo. Mas, por exemplo, vejam um locutor esportivo. Eu considero a crônica esportiva brasileira uma das mais importantes, um dos mais importantes agentes na distribuição, na popularização da violência. Porque o ingênuo locutor esportivo que fala assim: viu como ele ganhou? Ele foi otimista. Ele é um otimista, esse cara é um otimista. Não é otimista, não. É o cara que pega e tira a bola do outro, dá um golpe, ele fez o golpe certo. Oportunista, ele foi oportunista. Não é oportunista, ele foi oportunista, não é legal. Ser oportunista não é legal. Você é oportuno. Ele chegou, claro que não tem a força do oportunista. Já sai o menino dali e fala assim: é que nem o Gerson, eu sou um oportunista, deixou é o clau, entendeu? Esse princípio, em princípio, que tem até um certo humor, exatamente pelo ineditismo que ele traz, que o ser humano não é mau, o ser humano não é violento, o ser humano, ao contrário, o ser humano é bom, a natureza humana é boa, a gente que estraga, nós é que estragamos nessa natureza. O ser humano, principalmente que vai se aproximando desse negócio e vai escolhendo as opções que você pode ser corintiano, você pode ser também São Paulino, palmeirense, não precisa ser todo mundo corintiano, todo mundo palmeirense. Quer dizer, você vai fazendo as suas opções na vida. Depois se encontra na torcida organizada e se pega até matar. Mas de qualquer maneira, as metáforas servem para a gente entender o meu ponto de vista, que é esse. Eu acho que o profissional, eu estou falando com profissionais de comunicação, vocês têm uma enorme responsabilidade. Porque não é abandonar a violência como tema, porque isso é terrorismo. É ser inteligente para lidar com ela, ser mais inteligente do que ela. Você pode fazer até uma violência legal. É possível. É claro, você tem que ser criativo, meu. Se você não for criativo, é melhor cair fora desse negócio aqui. Porque o cara tem que ser, o profissional vai ter que ser cada vez mais criativo. E que ser criativo tem uma coisa, é correr risco. O profissional
tem que correr risco. Se você, a mesmice é violenta, a mesmice cansa. Você tem que ser novo a cada dia. Você tem que ser inédito. Antes que outros ineditismos cheguem, você leva o teu. Proponha um teu decente, que agregue, que melhore a qualidade, não do indivíduo, mas da convivência. Nosso problema não é... Não adianta você só cuidar da beleza, da estética e do cabelo. É necessário, principal, a saúde bucal, né, doutora? É isso mesmo, Fábio. Você, mulher desse novo milênio, uma nova mulher, você que se preocupa tanto com a sua saúde interna, quanto também com a sua saúde externa, com a sua pele, com a sua beleza, como se portar, como se apresentar. Aqui, o Espaço Ubiose, essa clínica fantástica, está oferecendo para você um tratamento odontológico de última geração. Dentro da clínica Ubiose foi aberto então um espaço que nós chamamos de ateliê odontológico. Nesse ateliê você vai encontrar todo tipo de tratamento, desde o curativo, repor dentes que você perdeu da melhor maneira possível, com implantes ou com próteses. Você vai colocar com certeza um clareamento nessa ponta, porque você vai querer sim estar sorrindo da maneira mais bonita que você pode. O ateliê odontológico está aqui à sua disposição. Você precisa conhecer, você não vai se arrepender, você vai adorar. E afinal, dor de dente ninguém merece, né, doutor? Com certeza, com certeza. Para conhecermos um pouco mais, né, do espaço do ateliê odontológico e a clínica Ubiose, a gente vai ver o VT, né, na prática, como funciona esse atendimento. Pode A clínica Ubiose, preocupada com seus pacientes, não só para a parte motora, não só com a parte psíquica, também se preocupa com a parte bucal, a saúde bucal. Em parceria com o Dr. Kelson Oliveira e a doutora Débora Oliveira, foi formado então o ateliê odontológico. A ideia do ateliê odontológico é trazer o que há de mais novo na odontologia para os pacientes da clínica Ubiose. Hoje, o paciente da clínica Ubiose desfruta de um atendimento de última geração, com equipamentos de última geração, como laser para clareamento, laser para remoção de dores, avaliação hoje assistida por uma câmera intraoral, onde os pacientes vão olhar na tela o seu problema. Então não acabou aquela ideia de que será que é verdade? Será que realmente eu tenho tudo isso que o dentista falou? Hoje na clínica Ubiose, no ateliê odontológico, você consegue ver o que você tem. O ateliê odontológico trabalha com serviços de implantodontia, dentística, estética dental, trabalha com periodontia, que é o cuidado com as gengivas e com o tecido ao redor do dente, trabalha com cirurgias e tem um grande avanço na parte de ortodontia. Venha você conhecer o espaço do ateliê odontológico aqui na clínica Ubiose. Com certeza você não vai se arrepender. Que delícia. Tem alguma ciência aí? Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa um troféu de a menina mais